Um chamado à paz e à justiça, a promoção dos valores humanos. São notícias da Igreja de todo o mundo que chegam até si no nosso Igreja em Ação. Uma viagem à terra de Jesus. Autenticidade e testemunho é o que nos apresenta Giorgio Bernardelli no seu livro Terra Santa, Lugar de Fé Jovem. Não se pode ir como cristãos a Jerusalém sem se perguntar o que significa esta cidade também para os judeus e os muçulmanos. Com essa premissa, o jornalista italiano Giorgio Bernardelli, autor do livro Terra Santa, Viagem ao Lugar da Fé Jovem, escreveu um volume no qual compartilha sua visão como jornalista e peregrino para realizar uma viagem autêntica e sem preconceitos a esta terra sagrada. A apresentação do livro teve lugar na Rádio Vaticano em 28 de abril, com a presença do custódio da Terra Santa, o Frei Pier Battista Pizzaballa, que escreveu o prefácio. Padre Pier Battista Pizzaballa é davvero... O Frei Pier Battista Pizzaballa é realmente um grande promotor da Terra Santa. Ele me ajudou a olhar com novos olhos a Terra Santa. Havia sempre o risco de deter-se em uma visão talvez um pouco piedosa. E o Frei Pizzaballa soube dar uma sacudida, apesar de viver anos muito difíceis neste lugar, porque não escondemos os sofrimentos dos cristãos nos últimos anos. Vivendo appunto anni molto difficili per la Terra Santa, perché non ci nascondiamo appunto le sofferenze dei cristiani di Terra Santa in questi ultimi anni. O cardeal Leonardo Sandri, prefeito da Congregação das Igrejas Orientais, convida os profissionais da informação a realizar uma boa cobertura da próxima viagem do Papa Bento XVI. Penso que como meios de comunicação social poderiam transmitir ao mundo não somente as imagens, que já de por si são uma mensagem, são uma palavra verdadeiramente impactante, que se vê na televisão, como por exemplo as imagens de João Paulo II ao depositar no Muro das Lamentações um bilhete com a sua oração, a qual teve um grande impacto no diálogo entre cristãos e judeus. Suo bigliettino, la sua preghiera, e che ha avuto un impatto così grande anche per il dialogo tra cristiani ed ebrei. Estar documentados, buscar como jornalistas aprofundar o significado extraordinário da viagem do Papa, que é o sucessor de Pedro, que regressa a Tiberíades, a Jerusalém, aos lugares que repetiu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Di approfondire giustamente il significato straordinario del viaggio del Papa, lui che è successore di Pietro, che torna a Tiberiade, che torna a Gerusalemme, che torna a quei luoghi e che ripete: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Desejo-lhe, como disse no final do meu discurso, uma viagem que seja para toda a Igreja um ir novamente às origens para mudar, converter toda a nossa vida como pessoas e como Igreja. Per cambiare e convertire tutta la nostra vita come persone e come Chiesa. São mais de 5.000 infectados em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. O Papa Bento XVI deixa a sua mensagem de solidariedade com os infectados da gripe A. Bento XVI expressou a sua proximidade ao México, assim como a todas as pessoas afetadas pela chamada gripe suína ou H1N1, decretada emergência pública no México a 23 de abril. Desejo expressar a minha proximidade e assegurar a minha oração pelas vítimas da gripe suína que está afetando o México e outros países, afirmou o Santo Padre após a oração dominical do Regina Celli no passado dia 3 de maio. Queridos irmãos mexicanos, acrescentou, permanecem firmes no Senhor. Ele vos ajudará a superar esta dificuldade. Convido-vos a orar em família nestes momentos de prova. Nossa Senhora de Guadalupe vos assista e proteja sempre. Muito obrigado e feliz domingo. O Papa foi informado da evolução da situação e apoiou a decisão que os bispos de algumas dioceses mexicanas, como por exemplo a capital, tiveram que adotar de não celebrar missas em público para evitar o contágio. No passado 12 e 13, o Santuário de Fátima celebrou junto a peregrinos de todo o mundo a festa da Mãe de Deus. Acompanhe uma entrevista exclusiva com o cardeal Óscar Andrés Rodrigues Manadiaga
e ainda trechos da sua homilia. Os puros de coração verão a Deus. Uma mensagem de esperança que nos traz o tema desta peregrinação internacional aniversária. Na sua colocação, Dom António Marto mostrou que esta peregrinação nos vem dar forças no sentido de enfrentar as provações que a situação do país nos possa fazer atravessar. Focou ainda de forma especial o direito ao trabalho, consciente de que a atual dificuldade gera um sentimento de revolta, desconforto, medos e sentimento de fracasso. No entanto, cabe a todos nós contribuir com a sua cota-parte, seja política, pessoal ou empresarial. Padre Vigílio Antunes traz-nos uma pequena introdução ao tema da peregrinação e de vários momentos e atividades a serem realizados neste santuário. Entre eles, o Congresso dos Santuários Marianos em junho e o Congresso dedicado ao Beato Francisco. Sobre este congresso nos falou ainda o Padre Vítor Contigno, responsável pela organização do mesmo, e que nos trouxe as 4 visões sobre Francisco que serão desenvolvidas neste congresso. Chega então por fim, nesta conferência de imprensa, uma palavra de Dom Oscar Mardiaga, que nos vem reforçar a necessidade de se cultivar o dom da caridade. O que me preocupa mais é a situação da América Latina, onde temos uma incerteza política muito grande. A gente não sabe onde andar, porque temos um governo, depois outro, e todos com a corrupção, e fazem que a gente fique desilusionada e a democracia é em perigo. Agora tem muito que rezar a Virgem, porque isto é para a paz do mundo, é necessário. No termínio desta nossa conferência de imprensa, Dom Oscar Mardiaga nos traz a sua participação. Reforça a necessidade de se cultivar o dom da caridade. Não uma caridade para suprir dificuldades económicas, mas um dom de caridade, que a Virgem Maria é para nós exemplo a seguir. A 13 de maio, na Cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Com quanto gozo e alegria, Fátima e todo o mundo se alegram. Desde há 92 anos, por esta grande dádiva imerecida da presença amorosa de Nossa Senhora. Na primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima, parecia que estava perdida toda a esperança. Ameaças terríveis espreitavam o mundo. Ela veio trazer-nos a esperança que brota da divina providência de um Deus que é amor e que não abandona a obra de suas mãos. A esperança de que nos falou tanto o Papa Bento XVI na sua segunda encíclica, Spe Salvi, com as seguintes palavras: a vida humana é um caminho. Para que meta? Como encontramos o rumo? A vida é como uma viagem pelo mar da história, a miúdo escuro e borrascoso. Uma viagem em que esquadrinhamos os astros que não indicam o caminho. Chegamos ao final do nosso Igreja em Ação. Graças a si, momentos como estes chegam a todo mundo. Obrigada por ser esse evangelizador conosco. Para mais informações, visite o nosso blog. Vá até ao blog.canconova.com/ação. Nossa parte, até o nosso próximo Igreja em Ação, se Deus quiser.